Como visto no último capítulo, meu pai não conseguia soltar a porca do volante nem com a ajuda da Adelaide, uma igual essa aqui. Aí então ele pediu a ajuda do Virgílio, que veio com um belo presente. Mas nem o presente foi capaz de vencer isso aqui. No final, o Virgílio venceu a porca, que eu acho que ficou com medo do dono do carro. Agora veja a continuação dessa história. A gente está com o motor aqui agora, já livre da polia, do volante do motor, apesar dele estar ali apoiado. Já tirei a bomba de gasolina, já tirei o distribuidor e devagarinho eu estou desmontando ele. A próxima coisa que eu tirei foram as velas, tá? Então aqui, pelo estado delas, dá pra gente ter uma ideia do quanto que o motor estava queimando de óleo, fora a terra que tem aqui em cima, tá? Então ele está bem sujo. Naturalmente que essas velas, uma é Bosch, a outra é NGK, cada uma de um grau térmico, elas vão todas para o lixo, tá? A questão é que agora na desmontagem, não adianta você ter muita pressa e querer fazer tudo de uma vez. É preferível você ir um pouco mais devagar, mas fazer as coisas de forma organizada, tá? Por exemplo, a bomba de gasolina que eu tirei, o distribuidor que eu tirei, as peças que eu estou tirando, eu já estou, antes de guardá-las, eu já estou dando uma limpada, uma revisada se for o caso. Então, por exemplo, a bomba de gasolina está aqui na minha mão, então já limpei com thinner, tá? Eu vou dar um banho com WD-40 nela e no baquelite, tá? Que também estava bastante sujo e eu limpei também, junto com o pininho de acionamento. E aí eu coloco as peças num saco, tá? O pininho já está aqui dentro e vou fechar esse saco. No momento de montar o motor, eu vou pegar esse saco, já estarão todas as peças relacionadas à bomba, o pino, o baquelite e a bomba já preparada para montagem. Então eu estou fazendo isso com a bomba, com o distribuidor, com todos os pequenos subconjuntos aí, que eu vou perder um pouquinho de tempo agora, mas vai fazer com que eu ganhe muito tempo e qualidade no momento que eu estiver montando o motor. Imagina que você tirou o motor do teu carro porque você está com um vazamento aqui em uma ou mais capas de tucho. Esse daqui em particular aparentemente não está vazando muito, apesar de que tem algumas bastante amassadas aqui. Mas em relação ao vazamento que a gente tinha pelo radiador de óleo, isso daqui representa pouco problema, tá bom? Então, se você precisar trocar essas capas de tucho, infelizmente você tem que descer o motor, você tem que tirar as latas. Provavelmente você já tem que aproveitar para fazer uma revisão numa série de coisas aí que possam apresentar algum vazamento, tá? E o próximo passo, se você tiver que mexer nisso daqui, eventualmente você não precisou tirar a polia da frente nem o volante, vai ser tirar o cabeçote. Como tirar o cabeçote faz parte do nosso projeto maior, que é a retífica completa do motor, agora eu vou mostrar como que você vai fazer isso. Bom, primeira coisa, você tira a mola que prende a tampa de válvula, que ela saiu com bastante facilidade. Como é de se esperar, ó, aqui você tem, diferente do outro vídeo que eu tive a oportunidade de fazer do meu próprio carro, que isso aqui estava limpinho, aqui a gente tem uma grossa camada de borra e de resíduos, tá? Felizmente a junta não está colada no cabeçote, uma coisa que é muito comum de acontecer, tá? Então a Bianca vai abaixar um pouquinho e vai mostrar o cabeçote pra gente. Aqui está o eixo de balancins, tá bom? Isso daqui eu vou mostrar de um lado, mas o outro lado você tem que assumir que é a mesma coisa e você vai ter que fazer a mesma operação, tá? Então, antes de eu retirar o eixo de balancins, o que eu vou fazer? Eu vou afrouxar já as 4 porcas de ajuste da folga de válvulas para facilitar o meu serviço. Olha, aqui já começou o nosso primeiro problema. A primeira porca era 13, como deveria ser de um motor dos mais antigos, tá? O resto das porcas é tudo 15, tá? Então, ou seja, isso daqui é uma salada feita de peças de alguns motores. Isso não representa necessariamente um problema, tá? Você ter uma porca 15 e outra porca 13, mas claro que a gente gostaria de manter tudo num padrão, mas é um padrão que eu não sei se a gente vai conseguir atingir. Eu tenho um eixo de balancins, aquele que eu fiz o filme já para vocês, e se eu só precisar de 4 porcas, eu sei de onde tirar, tá? Eu já afrouxei aqui para facilitar o meu serviço. Aqui vai vir
chave 13 milímetros, eu vou soltar o eixo de balancins, tá? Poderia usar a chave pneumática que eu ganhei do Virgílio, poderia usar para desmontar tudo. Por que que eu não vou usar? Primeiro, porque eu estaria sendo muito exibido, porque eu ganhei ela há pouco tempo, tá? E até então eu sempre trabalhei sem. E segundo, porque provavelmente você também tá sem, tá? Então não faz sentido eu querer usar uma chave só para dizer que eu tenho, tá bom? Então deixa ela guardadinha lá nesse caso, tudo bem? Outra coisa, por que não usar a chave? Porque você imagina o seguinte, aqui não seria o caso, mas você imagina eu tentando soltar um parafuso desses, de repente uma porca dessas, ela aplica mais torque do que o desejado aqui, em vez de ir devagarinho, acaba soltando todo o prisioneiro, de repente puxando a rosca. Então eu prefiro fazer a coisa com um pouquinho mais de calma, mesmo porque eu não ganho por produção aqui, eu não ganho nada na verdade, mas é um motor, é só esse motor que eu vou fazer e aí acabou, entendeu? Isso daqui não é uma retífica de verdade. Então aqui ó, arrancando o eixo dos balancins completamente carbonizado, esse daqui vai ter que ganhar um belo de um banho, tá? Não vou mostrar lavando ele, por quê? Porque eu já fiz um vídeo a respeito disso, o link está aparecendo agora. Se você clicar nesse link, você vai ver exatamente tudo que é importante você fazer nesse eixo de balancins. Então eu convido você, claro, porque depois a única coisa que você vai ver é esse eixo de balancins voltando limpinho, encaixando aqui. Eu não vou praticamente mais falar disso. Eu só comentei dele porque ele está montado com uma salada de peças aqui que a gente vai tentar reverter. Tá bom? Então assista esse vídeo que você vai se orientar melhor. A próxima coisa que a gente vai ver aqui são as porcas que seguram o cabeçote. Então a gente tem 4 aqui embaixo, a gente é obrigado a tirar o eixo de balancins e a gente tem 4 ali em cima. Então, antes de a gente soltar isso, a próxima coisa que a gente vai tirar são as varetas. Em relação às varetas e aos tuchos, que eles ficam lá dentro do motor, eles só vão sair depois, vale a pena a gente falar uma coisa. Normalmente, seria interessante que a gente não misturasse a posição das varetas. Não invertesse essa com essa, por exemplo, e a mesma coisa para os tuchos. Infelizmente, eu nunca vi uma retífica que trabalhasse dessa forma. Na verdade, a retífica, como ela trabalha com grande volume de peças, o que ela faz? Ela desmonta teu motor e coloca todas as varetas numa caixa lotada de varetas. E a mesma coisa vale para os tuchos. Então, quando eles vão montar os tuchos, o que eles fazem? Eles pegam o que eles acreditam que esteja bom e colocam, e a vareta a mesma coisa. Então, apesar de em alguns manuais dizerem que você deveria não misturar, ou que você deveria manter elas na mesma ordem da que você tirou, eu acho um pouco de preciosismo isso, mesmo porque é uma questão das peças. Se elas tiverem qualidade, elas acabam se assentando de novo no momento do amaciamento do motor, tá? Então, contrariando os manuais, o que eu vou fazer? Eu vou tirar as 4 varetas, tá? Isso daqui é só puxar, ó. Eu vou tirar as 4 varetas e a gente depois vai avaliar o estado delas. Olha que coisa interessante aqui no meio, tá? Isso aqui é uma coisa que não era para existir. Se isso daqui aconteceu, provavelmente o que tem é justamente, mostra aqui embaixo, Bianca, é uma capa de tucho que levou uma pancada. Provavelmente ela ficou se esfregando. Bianca, mostra o que está acontecendo aqui embaixo, ó. Tá vazando o óleo da vareta. E pode ver, mostra bem o óleo aqui, ó. Pode ver que não é um óleo normal, parece que é um óleo misturado meio que com água. O óleo está meio claro, é um óleo bem esquisito. O motivo disso é que esse óleo deve estar parado aí dentro dessa vareta há uns 5 ou 10 anos. E por quê? Porque o eixo de balancins aqui certamente está entupido. Não existe a passagem mais de óleo que existia para cá, tá? Então esse conjunto de varetas aqui e o jogo de balancins, por mais que a gente tente falar, não, vamos manter o mesmo, na mesma sequência, não faz, eu acredito que não faça muito sentido, tá bom? Então eu optei nessa sequência por misturar. Se você pretende separar, no teu caso do teu motor, o que você faz? Você pega uma caixa, faz uns furinhos e desenha o motor por cima e vai encaixando. E vai encaixando do jeito certo. Tá legal? Agora o próximo passo vai ser soltar o cabeçote. Tá bom? Para soltar o cabeçote, o que a gente vai fazer? Chave 15 milímetros. Tá? Eu vou pegar a minha barra de 3/4 para que eu não precise fazer muita força. Qual que é o segredo aqui?
Você não vai soltar completamente esse para depois soltar esse, para depois soltar esse. O que você vai fazer? Você vai colocar a chave, por exemplo, nesse, vai afrouxar ele um pouquinho e assim sucessivamente. Aqui eu vou ter que usar uma extensão, tá? E você vai soltando eles em cruz. Você não vai soltar um de uma vez e depois outro, porque senão você acaba colocando uma carga em algum ponto ainda. Apesar de ser um motor que vai ser retificado, não justifica você. Olha lá, eu tô dando. Os parafusos estão saindo com relativa facilidade, não tem nada travado. O que eventualmente pode acontecer. Uma coisa que vale a pena a Bianca mostrar, de repente você pode pegar um que você puxa assim, ele está solto. O que significaria se esse parafuso estivesse completamente solto? Você vai vir ou por aqui, ou por baixo, e você vai verificar que esse prisioneiro gira quando você gira o parafuso, que não é o caso de nenhum aqui, ó, Bianca, mostra esse daqui. Ó, ele não vai girar, ó. Eu girei o parafuso, a porca, e o prisioneiro não se mexeu. Ou seja, aparentemente, pelo menos desse lado, todos os prisioneiros e todas as roscas, que é uma coisa que a gente vai ter um vídeo só para falar a respeito da carcaça, estão em bom estado. Tá, já está praticamente solto. Então agora eu vou tirar todas as porcas e aí a gente vai tirar o cabeçote. Já tirei as 8 porcas que prendem esse cabeçote, tá bom? Se você pegar com a mão aqui, as décadas que ele ficou nesse lugar não vão permitir que ele se movimente. Então o que você vai fazer? Uma madeirinha, tanto na desmontagem como na montagem do motor, uma madeirinha é amiga do motor, tá? Você apoia, por exemplo, aqui no prisioneiro e você consegue começar devagar a afastar o motor do lugar, o cabeçote. Deixa eu passar na tua frente, pronto. Desse lado agora, olha, já está saindo. Agora eu consigo fazer o resto na mão, tá? Bom, aqui está o cabeçote. Agora eu vou tirar as capas de tucho que estão presas aqui, provavelmente coladas. Já tirei as capas de tucho que estavam coladas aqui. Coladas não, porque não tem vestígio de cola, mas elas estavam muito bem montadas, por sinal. Tanto que duraram mais até do que o próprio motor, tá? Olhando o visual do cabeçote, para mim é um 1500, tá? Existem 2 cabeçotes originais, existem alguns a mais, mas de cilindrada existe o do 1300 e o do 1500 ou 1600. Qual que é a diferença aqui? O que é chamado de cabeçote 1500, ele vai ter uma entrada, uma dimensão simples, mas ele tem o diâmetro aqui que você consegue montar tanto o pistão de 83 milímetros, que é o que eu aposto que a gente tem aqui, vamos ver, tanto de 83 milímetros, é isso mesmo, talvez já tenha passado por uma retífica, ou tanto o de 83, que é o do 1500, como o de 85,5, sem usinagem nenhuma nesse cabeçote. Dá para você colocar um kit 1600 se você quiser, viu, Virgílio? Dá para fazer um motorzinho 1600 aqui, se esses cabeçotes estiverem em bom estado. Dá para saber se eles estão em bom estado? Eu espero que sim, mas olhando não tem como a gente ter certeza, principalmente porque ele vai precisar passar por um banho químico para a gente ver se tem uma trinca, principalmente nessa região aqui, tá? Então isso daqui vai para retífica e a gente vai fazer um vídeo só explicando o que vai acontecer com esse cabeçote, tá? Aqui a gente tem os 2 cilindros, dá pra gente examinar por dentro. Essa água que vocês estão vendo aqui foi do dia que eu lavei o motor, já sem a admissão no lugar, por isso que tem água aqui dentro, que não é um problema, para um motor que vai ser retificado não é um problema, tá? O cilindro está em muito bom estado, é o que eu comentei com o Virgílio, não tem aleta quebrada aqui, porque normalmente um motor desse ele já vem com metade das aletas ou tortas ou quebradas, então esse daqui é um que valeria a pena, se fosse o caso, ser reaproveitado se ele quiser manter como 1500, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou separar o cabeçote e vou fazer o mesmo procedimento do outro lado, tá?
para a gente poder começar a separar as peças para irem para a retífica. Bom, esse é o cilindro 1 e 2, tá? Do lado oposto ao radiador de óleo. Apesar do excesso de sujeira aqui, esse daqui tá limpo em relação ao outro. Esse foi o cabeçote que eu mostrei para vocês a retirada, tá? Esse cilindro 3 e 4 bem em cima do radiador de óleo. Se vocês observarem, está faltando alguns prisioneiros aqui. Por quê? Porque na hora que eu fui girar, eles acabaram saindo juntos. Aí o fato é que você só tem que tomar cuidado para caso a rosca ainda esteja inteira, como é o caso dessa daqui, você não danificar nada. Provavelmente o excesso de sujeira aqui acabou travando a porca no prisioneiro e ele acabou saindo junto. E também o excesso de óleo aqui provavelmente deixou ele mais fácil de soltar daqui, tá? Então a gente já está sem os cabeçotes, eles estão ali, a Bianca vai mostrar. Depois a gente vai entrar em detalhes a respeito deles, mas ainda não chegou o momento, tá? Se você tirou os dois cabeçotes, você pode estar com volante montado, polia montada, não precisa ter tirado nada disso daqui, nem mesmo o suporte do dínamo. A tua intenção é só trocar as 8 capas de tucho, é muito fácil, porque é só você observar aqui estão os tuchos. Você vai colocar capas de tucho nova juntas novas, tá? A capa de tucho ela é um pouco mais comprida do que o comprimento que ela fica normalmente, e ela tem como se fosse uma molinha. Isso daí depois a gente vai ver com mais detalhes. Então quando você aperta o cabeçote, ela acaba pressionando tudo. Se você não quer desmontar tudo isso, e realmente hoje eu questiono se vale a pena você fazer tudo isso por conta de uma capa de tucho, você pode tirar o eixo dos balancins, tirar todas as varetas, pegar a capa de tucho com alicate, torcer ela, arrancar ela aqui por baixo sem alterar mais nada e colocar uma capa de tucho regulável aqui. Provavelmente o Virgílio vai aparecer com alguma coisa nesse sentido na hora de montar. Se ele não aparecer, de qualquer forma eu vou comprar pelo menos uma para mostrar para vocês como que seria feita a instalação. Mas se a tua intenção ao descer o motor é colocar as 8 capas de tuchos originais, você vai simplesmente fazer a montagem aqui e vir com o cabeçote no lugar, caso o seu cabeçote não precise passar por nenhum serviço. Se você está com uma rosca de vela espanada ou alguma coisa assim, é o cabeçote que vai para a retífica, mas mesmo assim você vai ter que trocar as capas de tucho, pelo menos do lado que você mexer. Vamos dizer que seja só do cilindro número 3 que a rosca está espanada, você vai tirar só esse cabeçote e não vai mexer do outro lado. Pelo menos essas 4 capas de tucho você vai trocar. A capa de tucho nunca se reaproveita, tá? De forma nenhuma, a menos que você queira colecionar um vazamento aqui. Então, caso você não vá desmontar além do que você está vendo aqui, uma dica que eu te dou, porque você vai cair na tentação, quando você vê isso aqui, você vai cair na seguinte tentação, de mexer no motor sem compressão nenhuma, para ver, olha lá, Bianca, para ver os pistões se movimentando, tá? Para ver os pistões se movimentando. Esse motor, justamente porque eu vou desmontar ele, isso daqui não está se mexendo. Mas se era um motor que você não queria que isso daqui saísse do lugar, primeira mexidinha dessa que você dá, o cilindro levanta junto. Então antes de você pensar em mexer no volante do motor, você coloca aqui pode ser um cano, alguma coisa assim, a porca, para travar pelo menos de um lado o cilindro no lugar, porque senão ele vai acabar saindo e aí sim você vai conseguir um vazamento aqui, caso você já não tenha um. Se você tiver, você vai ter que tirar o cilindro para resolver o vazamento de alguma outra forma. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, a gente já identificou que esse motor é um 1500, tá? Esse volante é um volante do motor 1300, é um volante com a embreagem menor e é um volante mais pesado para armazenar mais energia cinética, tá? E no entanto, eu tenho um motor BJ aqui. Eu tenho um motor BJ, como você pode ver nessas duas letras. Segundo os especialistas da internet, ou o pessoalzinho do clube aí que gosta de valorizar uma burocracia, um motor BJ é um motor 1300. Eu sempre digo que ele nasceu um motor 1300, não significa que ele deva ser um motor 1300 hoje. Se você virar aqui e olhar só o motor fora, ele é um motor 1300. Agora, quando você tira o cabeçote, eu ainda comentei com o Virgílio, na aparência externa do cabeçote, do cilindro,
parecia ser um 1300. Quando você tira tudo, você descobre aí um kit 83mm do 1500. Ou seja, esse número não representa absolutamente nada hoje. Tá? Eu posso ter um motor desse num Fusca de placa preta, porque lá eles exigem que seja um BJ, e ter um prisioneiro fino do motor pós 84, ter um volante do 1500 e assim por diante. Então, quando eu já falei nos vídeos anteriores que isso daqui foi uma referência e não é mais uma referência hoje em dia, não é porque eu sou contra de repente o cara querer manter a coisa original, mesmo porque eu tenho um carro original, porque eu já peguei ele original. Tá, eu não vejo motivo para alterar. Mas esse pessoal que quer comprar uma sucata no ferro velho e transformar num carro placa preta, você já acaba esbarrando nisso daqui. É muito fácil enganar esses caras. Se o Virgílio fosse um pilantra, ele poderia vender esse motor BJ para um coitado aí que está tentando colocar uma placa preta numa porcaria 1300, e ele ia ganhar muito dinheiro, porque ia falar, olha, meu motor tá fechadinho, tá? Meu motor tá fechadinho, é 1300. Na verdade é um 1500. Tá? No caso do Virgílio, aqui a gente só tem vantagens com o kit 1500. A gente não sabe ainda o que a gente vai fazer. Não conversei com ele a respeito, mesmo porque eu acabei de descobrir que é um 1500, a gente estava apostando que seria um 1300. Tá? Então essa parte aqui, agora o próximo passo, qual que vai ser? A gente vai tirar os cilindros e os pistões. Antes disso, eu queria mostrar uma chapinha para vocês, que é uma das que eu considero mais importante para refrigeração do motor do Fusca, tá? Ela tá muito suja porque ela ficava embaixo dos dois cilindros, tá? Então a Bianca vai dar uma baixada aqui e vai mostrar onde tem uma chapinha. Mostra bem por baixo, Bianca. Olha, a chapinha ela fica presa aqui, tá? E por quê? Porque o ar ele entra aqui por cima da refrigeração, passa aqui em volta, e quando ele chega aqui embaixo, se ele tivesse uma passagem direta por aqui, seria muito fácil para ele. Ele já ia embora direto. Ele não ia mais trocar calor com ninguém. Então o que a Volkswagen fez? Colocou essa chapa aqui para obrigar o ar, antes de sair, ainda dar uma passadinha por aqui e refrigerar a parte de baixo dos cilindros. Que por conta da própria construção da posição da ventoinha, é a parte que acaba aquecendo mais. Sem dúvida foi a parte que mais aqueceu nesse motor aqui, principalmente do outro lado, porque por causa da obstrução aqui, mas mesmo assim o ar batia aqui na parte de cima. Mas na de baixo ele não tinha nem como passar. Tá? Então isso é muito importante. Mais uma coisa que eu gostaria de falar antes da gente avançar. Ai, Tonela, o meu motor está um pouco diferente do teu. O meu motor não tem isso daqui com a varetinha de óleo, tá? Mas ao mesmo tempo, o meu motor tem um buraquinho aqui com um negocinho de cano, um caninho, que sobe aqui. Então o que acontece? Essa carcaça de motor é uma carcaça que vai num Fusca. Num Fusca. Se você tem uma Brasília, um motor de Brasília, ele vai ter uma carcaça que começou a vida como todas, igual essa daqui, mas no lugar dela ter esse lugar para a vareta do óleo, como a Brasília, o motor ficava lá embaixo, você não abria o capô lá embaixo, você olhava ele por cima, o que eles fizeram? Quem tem a Brasília sabe muito bem do que eu estou falando. Colocaram um cotovelo aqui de 90 graus e aqui você encaixa uma sanfoninha que vai até a borda da lataria ali quando você abre a tampa do motor. Tá? Então são pequenas diferenças. Os motores planos também, eles têm a mesma configuração. Então a carcaça do motor da Brasília é a equivalente praticamente à carcaça de um motor plano. Tá? Equivalente à carcaça de um motor plano, porque ela não tem isso e ela tem um cotovelo metálico aqui para você ter a tomada a entrada de óleo. É por aqui que você abastece o óleo, inclusive por aqui é que você vê o nível do óleo num motor plano ou no motor de Brasília. O abastecimento tanto na Brasília quanto no motor plano continua sendo feito por aqui, tá bom? Mais uma coisa que a gente vai falar antes de prosseguir. Aqui, se eu tirar essas quatro porcas, vou sacar essa tampinha, aqui fica a bomba de óleo. Então daqui a pouco a gente está chegando nessa parte. Então no momento a gente avançou até aqui. Eu tô aproveitando o domingo para lavar o excesso de peças aqui. Por exemplo, eu tenho aqui um dos prisioneiros que saíram completos com a porca aqui, que ele pertencia a essa posição aqui. Então eu vou ter que tirar a porca, vou guardar a porca. Todas as minhas porcas elas estão aqui dentro, eu vou encher isso aqui de thinner e vou esquecer até o dia que eu for montar o motor. Aí elas vão estar bem limpas e prontas para serem usadas, tá? Então eu vou terminar o dia de hoje fazendo esse tipo de serviço, mas a gente continua aí na parte da desmontagem. O Virgílio me presenteou
com uma ferramenta especial para que a gente consiga arrancar o bocal e respiro do óleo, que é usado uma porca vazada, e é muito difícil de você tirar ela, para não dizer impossível, se você não tiver a ferramenta certa. Como a gente quer fazer o serviço perfeito, ele me deu essa ferramenta, muito obrigado. Bom, a ferramenta certa, tudo fica mais fácil. Eu consegui soltar a porca que fixa o bocal de abastecimento do óleo. Aqui está o bocal. Não sei se a gente vai trocar ou não, isso daí depois a gente vê. Aqui está um pouquinho torto, aqui está um pouquinho comido também, mas isso aqui é uma coisa que a gente vai ver depois. O importante é ter separado essa peça, porque essa peça, mais do que qualquer outra, precisa passar por um bom banho químico. Ela mostra aqui também, Bianca. Aqui é onde fica o maior depósito de óleo e de borra em todo o motor. A primeira peça que a gente vai mostrar das que vão para a retífica é o volante do motor. E por que o volante do motor precisa ir para a retífica? Porque a superfície de apoio do platô aqui, nesse caso, e não é muito comum ficar desse jeito, essa daqui ela está muito gasta, e se você passar o dedo você percebe que ela está ondulada. Então isso daqui certamente vai causar com que a embreagem trepide na hora que você estiver saindo. Então o que vai ser feito na retífica? Precisa ser tirado uma quantidade de material aqui. Quanto? A gente não sabe. O suficiente para que a superfície fique lisa. O mínimo suficiente para que essa superfície fique lisa. A questão é que se você tirar, por exemplo, 1/10 de milímetro aqui, a embreagem vai ficar 1/10 de milímetro mais folgada, com menos pressão do platô, que vai vir aqui por cima e que fica preso aqui. Então o que acontece? O que uma boa retífica vai fazer? Se ela tirar 0,10 aqui, ela vai tirar 0,10 daqui também. Se ela tirar 1 milímetro aqui, ela vai tirar 1 milímetro aqui. Então vai existir um ajuste. O que tiver que ser usinado aqui, porque aqui é uma superfície de atrito, obrigatoriamente vai ter que ser usinado aqui, porque é uma superfície de ajuste das peças. Outra coisa, a gente tem aqui 6 furos que prendem o platô da embreagem. Infelizmente, no momento que o Virgílio estava fazendo força para tentar soltar ali, acabou acontecendo que quebrou um dos parafusos aqui. Isso daqui não existe problema nenhum, porque é só você levar na retífica e lá eles vão provavelmente passar uma broca, alguma coisa assim. A questão é que qualquer coisa que você for fazer vai ter um custo, tá? E como a proposta aqui é mostrar o máximo de coisas que você pode tentar pelo menos fazer na tua casa, para que minimize o seu custo, seja de retífica ou seja de mão de obra, eu vou tentar tirar o parafuso, porque sobrou uma pequena rebarba aqui, ó. Então eu vou começar a bater assim, ó, e ele vai começar a girar. Quer dizer, você tem que ter paciência, mas ele vai girando. Bom, depois de algumas voltas já fica um pedaço dele para fora e você consegue remover. Isso aqui é muito mais fácil de fazer se você estiver tranquilo, não estiver com a cabeça cheia, ou conseguir separar os seus problemas do problema mecânico que você está enfrentando, que na verdade pode parecer um problema, mas isso aqui acaba sendo uma higiene mental muito grande. Outras observações do volante: a cremalheira aqui, ela está bastante gasta, mas eu acredito que isso não seja impedimento para que o Bendix acople aqui, porque quando a gente veio com o carro ele veio andando e muito bem. Um outro detalhe que eu quero mostrar: então eu já falei já economizei aqui uns R$5 na retífica. O que for usinado aqui vai ser usinado aqui por questões de ajuste, tá? Aqui eu acredito que ele não vai fazer nada na cremalheira. Talvez, se ele achar muito gasto, ele vai querer condenar, mas eu acho que não é motivo. Existem 3 furos aqui. Um aqui, ó. A Bianca vai mostrar aí de lado, ó. 1, 2 e 3. Esses furos, eles simplesmente são para tirar o material que vai se desgastando da embreagem. Ele acaba saindo por aqui. Ou eventualmente, se você passa num alagamento, alguma coisa assim, para a água que acabar entrando aqui, acabar saindo. Aqui também você tem uns furos num ângulo mais pronunciado aqui, ó. Você tem vários furos que também é para
pela própria força centrífuga, acaba saindo restos do disco, todo o desgaste que vai acontecendo aqui, para manter essa região aqui limpa, tá? Então o que eu tenho para dizer sobre o volante do motor, principalmente do Fusca, antes dele ir para a retífica, é isso. Quando ele voltar a gente vai discutir algumas coisas. Essa superfície tem que estar particularmente lisa, porque nela que vai ser feito o ajuste com aquelas 3 arruelas. Se ela não tiver perfeitamente lisa, provavelmente na retífica eles vão dar uma atenção especial aqui. E uma outra superfície que precisa estar perfeitamente lisa é aqui onde vai pegar o retentor do volante. O retentor do volante, tá bom? Então, essa primeira peça que vai para a retífica. Agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo. No próximo vídeo a gente vai continuar falando das outras peças que a gente vai levar para a retífica e do estado que elas estiverem apresentando. Se vocês gostaram, por favor, cliquem no joinha e divulguem para os seus amigos. Muito obrigado por ver os meus vídeos e até o próximo.